vez mais voltados para a decolonialidade, né, gente? Tem que ter. Lúdia, acho que a gente já está. Já está? Ai, desculpa, eu estava falando. Desculpa, não te avisei. Bom, agora sim. Boa noite a todos, então. Boa noite a todos os amigos do Quintal da Ciência, mediadores, pessoal da comunidade. Nós vamos, então, dar continuidade ao nosso projeto, né, nas redes sociais. Lembrando que o Quintal da Ciência ainda permanece fechado por conta da pandemia, né? Está fechado para visitação, mas as nossas atividades, elas continuam, né? Então, ele está fechado, mas nós não estamos parados com relação às nossas atividades de divulgação científica. Nós, então, vamos dar continuidade a um projeto que nós iniciamos aqui nas redes sociais. Eu estava até conversando com a Lourdes sobre o projeto que migrou para cá, que é justamente o convite que fazemos para pesquisadores com uma provocação, né, uma pergunta, perguntando aos pesquisadores se a dissertação ou tese deles está compreensível para o trabalhador que financiou a pesquisa. E hoje nós temos uma grande alegria, uma grande honra de estar com a Ludmila Nogueira, né, que é a nossa amiga, mas também grande incentivadora do Quintal da Ciência. A Ludmila, ela fez mestrado na Fiocruz, no programa de pós-graduação em Ensino em Biociências, está fazendo doutorado agora também lá na Fiocruz, né, na área de divulgação, popularização e jornalismo científico. Ela é coordenadora de extensão do IFE, Campus Mesquita, e hoje vai conversar conosco sobre, dentre outras coisas, né, que a gente vai conversar muito nessa noite, mas os resultados da sua pesquisa, que foi justamente, ela falou sobre a presença da química nos museus e centros de ciência do Rio de Janeiro. Então, boa noite, Lud, tudo bom? Boa noite, Carla. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Você falou que é uma honra para mim estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho dessa pesquisa desenvolvida aí no meu mestrado. Isso. E nós ficamos muito felizes porque o SCI, o Espaço Ciência Interativa, não, eu costumo dizer que não tem como nós contarmos a história do Quintal da Ciência desatrelado do SCI. O SCI foi e é o nosso grande parceiro e incentivador para que o Quintal da Ciência hoje exista, né? Então, é uma parceria que iniciou lá no momento da pesquisa e que se mantém até hoje e que com certeza vai perdurar ainda por muito tempo, né? Então, para a gente é uma alegria e por isso que eu repito, que é uma honra estar aqui com a Ludmila, né? Então, eu não vou mais tomar o tempo, vou deixar o tempo, então, com a Lud, que ela vai apresentar, então, os resultados da sua pesquisa, vai conversar com a gente sobre o SI, sobre ciência, sobre vários assuntos. Tá certo, Carla. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, né, como Carla falou, que eu fiz no programa de pós-graduação em Ensino em Biociências e Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Mas antes de eu falar um pouquinho da minha dissertação e dos resultados que eu obtive nela, vocês estão vendo aqui embaixo, né, qual foi o título, A Presença da Química nos Museus e Centros de Ciência do Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o espaço onde eu trabalho, que é o Espaço Ciência Interativa. Ele fica localizado no município de Mesquita, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e foi a partir do Espaço Ciência Interativa que eu tive a motivação para estar desenvolvendo esse tema na minha dissertação. Então, por conta disso, eu vou fazer uma breve apresentação das nossas ações de divulgação, para vocês também entenderem, conhecerem um pouco do que é um trabalho, ou de vários outros trabalhos, desenvolvidos por um museu de ciência. Carla, se você puder colocar a apresentação, por favor, isso.
Então, como eu falei, né, as ações de divulgação e popularização científica do espaço Ciência Interativa. Um pouco da nossa história, de onde viemos, porque para entender onde chegamos e para onde caminhamos, a gente precisa entender de onde viemos. Então, para isso, vou contar um pouquinho da nossa história. O Espaço Ciência Interativa, ele começou a partir de mobilizações de professores do IFRJ de Nilópolis, no ano de 1999, em que eles fizeram ações de divulgação e popularização científica na Semana de Tecnologia do IFRJ Campus Nilópolis, a Sematec. É um evento anual, que é a Semana Acadêmica do Campus. Então, nessa semana, eles desenvolveram, então, os primeiros módulos interativos de ciências para poder estar fazendo a mediação com os participantes do evento. Em 2002, foi criado, então, o Centro de Ciência e Cultura do Cefet Química do Rio de Janeiro, C4, por iniciativa desses professores, na intenção de tornar a ciência popular para o público da Baixada Fluminense, em especial do município de Nilópolis, onde fica o IFRJ na época, era a Cefet Química. Em 2006, novos professores são integrados ao projeto, e então tem-se o projeto itinerante Ciência Vai à Escola, que é quando começou a levar os módulos interativos para as escolas, também no intuito de sanar prováveis dificuldades que as escolas tinham de realizar a visitação lá no espaço físico do C4. Em 2008, então, é criado oficialmente com esse nome o Espaço Ciência Interativa, carinhosamente chamado SCI, junto com a mudança de Cefet Química para Instituto Federal, que ocorre também em 2008, com a lei de criação dos institutos federais. Então, assim também nasceu o Espaço Ciência Interativa. E em 2010, nós temos a nossa primeira exposição permanente feita pelo espaço, que se intitulava Exposição Energia e Vida. Essa exposição tinha a intenção, e foi, de ser uma exposição interdisciplinar, compreendendo várias áreas do conhecimento, das ciências naturais e da vida. Então, essa é a nossa história, e em 2012... é importante falar que isso tudo aconteceu, a gente funcionava dentro do campus de Nilópolis, do IFRJ, e aí, em 2012, nós passamos a ter um campus próprio, no município de Mesquita, o campus avançado Mesquita, que é onde nós estamos desde então. E lá em Mesquita nós temos a exposição permanente, que é a exposição intitulada Neurosensações. Aí está dizendo para vocês agendarem a visita, mas infelizmente, por conta da pandemia, nós não estamos fazendo visitação presencial. A gente está apenas fazendo ações virtuais, né? Enquanto as atividades suspensas estiverem... as atividades presenciais estiverem suspensas. Então, essa é um pouquinho da nossa exposição aqui para vocês, com os nossos módulos interativos, aqui a visita de uma turma à exposição, sendo guiada por nossos mediadores, mais um pouquinho da nossa exposição. Nós recebemos tanto público escolar quanto público espontâneo. E nós temos várias outras atividades também para além da exposição. Então, nós temos a atividade de observação do céu noturno, que consiste na observação de corpos celestes utilizando um telescópio, mas essa atividade ela não é exclusivamente de observação com o telescópio, né? Antes de realizar a observação com o telescópio, os visitantes são convidados a assistir uma palestra que é feita pelo nosso queridíssimo Guilherme, que é o coordenador da itinerância e responsável pela atividade da observação do céu. Então, ele faz essa palestra de abertura da atividade de observação do céu para poder explicar o que está visível no céu daquele mês, daquela visita, na ocasião da visita, o que se espera observar com o telescópio, até para poder fazer com que os conhecimentos e as observações ocorridas ali naquele momento possam ser melhormente apropriados pelos nossos visitantes. Além disso, nós temos o Ciência na Praça, que é uma atividade mensal que consiste na exposição de temas escolhidos pelos nossos mediadores, junto com a coordenação do SCI, que é o nosso coordenador, professor Christian Carletti.
Então, nós temos essa atividade que também, infelizmente, no momento, está suspensa. Além disso, o nosso programa SE itinerante, que começou lá atrás, lembra da história? Com Ciência Vai à Escola. Então, agora ele foi instituído como um programa permanente e é o programa SE itinerante. Nós levamos módulos interativos para as escolas, mas não só para as escolas. Para quem solicitar agendamento também, a gente leva todo o nosso material para lá. Nós temos duas temáticas na itinerância, que é a Luz, Ciência e Vida. Essa temática ela foi criada a partir da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 2015, cujo tema foi Luz, Ciência e Vida. E nós temos um outro tema, que é Física Divertida e Lógica Matemática. Esse tema ele foi escolhido também em função de uma demanda das escolas que solicitavam muito para a gente a criação de temas relacionados à física e matemática. Então, essa é uma pequena amostra do nosso projeto, do nosso programa nas escolas, programa SE itinerante. Além de ir às escolas, nós também participamos de eventos. Então, por exemplo, esse foi a Rio Mais 20, que aconteceu em 2012, está errado, está escrito 2002, mas é 2012. Nós participamos também do Turismo Cultural, que é uma atividade que acontece todo ano no bairro de São Cristóvão, por todos os museus localizados na região, a Turismo Cultural pelo bairro Imperial. E o nosso último grande evento, do qual participamos antes da pandemia, que foi a Bienal do Livro em 2019, com os projetos do programa SE itinerante e também os projetos desenvolvidos pela professora Graziele, que é essa que está na foto. Então, agora que acho que já fiz essa breve introdução das ações que são desenvolvidas dentro de um museu de ciência, né? Não é apenas uma ação de exposição, mas tem também atividades itinerantes, atividades esporádicas. Nós também participamos de eventos organizados por sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em que nós participamos todos os anos da reunião anual, também levando os nossos módulos interativos para o público do evento. E assim, feita essa introdução, mais uma foto da SBPC, gostaria de falar, então, diante de tantas possibilidades de atividades dentro do Museu de Ciência, será que é possível falar sobre a divulgação da química? E foi assim que nasceu, então, a ideia de trazer esse tema para eu estudar no mestrado. Eu sou formada em Química, me formei em licenciatura em Química, e tive a oportunidade de participar como aluna de iniciação científica de um projeto de uma professora que estudava sobre museus de ciência. Foi assim que eu conheci esse mundo de estudos acerca de museus e centros de ciência. Então, eu me perguntava, bom, eu sou química, como que a gente pode trabalhar a química dentro desses espaços? Então, esse meu incômodo foi que eu levei para a minha pesquisa e nasceu a pesquisa intitulada A Presença da Química nos Museus e Centros de Ciência do Rio de Janeiro, que foi orientada pela professora Daniele Greenspan, lá do Instituto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Então, acho que a grande questão era como a química está inserida nas exposições dos museus e centros de ciência, e se ela estiver, como realmente, por que a química está presente ali? Essa era a nossa grande questão da pesquisa, e os objetivos traçados para poder chegar à resposta dessa pergunta foi o levantamento e análise das evidências sobre a presença ou ausência dos conhecimentos químicos nas exposições. Além desse levantamento, de tentar perceber a química nesses espaços, também nós buscamos fatores que puderam interferir de alguma forma nesses espaços museais. Então, quais são os fatores? Que é a grande pergunta do porquê. Por que a química está nesses espaços? Né? Então, esse foi um dos nossos objetivos. Vou pular direto para os resultados de discussão, para a gente poder ganhar tempo, e porque eu não estou aqui para poder teorizar muito acerca do que eu pesquisei, né? A gente está aqui para descomplicar. Então, ao todo, eu analisei 7 espaços museais e 2 instituições museais com efeito fundador, ou seja, o que significa isso?
A nossa ideia foi analisar os museus e centros de ciências criados a partir da década de 90, que é por isso que tem esse número 7 espaços que foram criados a partir da década de 90, mas nós percebemos isso no Rio de Janeiro. Mas nós percebemos que tiveram duas instituições que foram criadas antes da década de 90, que foi o Museu de Astronomia e Ciências Afins e o Planetário, a Fundação Planetário da Gávea, que tiveram uma reestruturação a partir da década de 90. Então, elas que foram criadas antes, mas passaram por uma reestruturação, também foram inseridas aqui no nosso escopo da pesquisa. E por que esse recorte da década de 90? Né? Porque a partir da década de 90, a gente começa a ter os museus pensando mais a questão da interdisciplinaridade. Por isso que foi feito esse recorte a partir da década de 90. Né? A gente tem aí, por exemplo, para exemplificar, a gente tem a Rio 92, que foi um evento mundial ocorrido aqui no Rio de Janeiro, relacionado à questão do meio ambiente, e também pensado para a educação científica, que também, a partir da década de 90, começa a ter uma nova proposta, de uma proposta interdisciplinar, e que possa agregar os conhecimentos das ciências naturais e da vida. Então, por isso, a escolha da década de 90. A única exceção foi o Museu de Ciência, o Museu da Química, que é da UFRJ, que, embora ele não tenha uma característica da interdisciplinaridade, ou não se configure exatamente como um centro de ciência, em função do perfil da interatividade, ele foi escolhido porque, como a pesquisa era sobre química nos museus, nós incluímos porque ele era um museu da química. Sim, aí eu trouxe um mapa para poder ilustrar a localização dos espaços pesquisados. Se a gente puder observar, a maioria dos espaços está concentrada na região do município do Rio de Janeiro, principalmente nas regiões centro e zona sul. Né? A gente tem um ali em Niterói, tem um em Mesquita, que é o nosso, e tem o Espaço da Ciência de Paracambi. E aí, primeiro impasse da pesquisa. Né? Uma dificuldade de encontrar módulos interativos ou elementos expositivos, ou seja, elementos da exposição, que trouxessem os conhecimentos químicos à tona. Então, algumas das razões pelas quais a gente pôde observar por que tinha dificuldade de observar os conhecimentos químicos presentes ali foi porque, geralmente, módulos que envolvam química precisam de reabastecimento constante de reagentes, assim como a problemática de manutenção desses módulos, não só pela questão dos reagentes, mas também pela necessidade de fazer uma manutenção constante, tanto de vidrarias, quanto de aparatos, quanto de subsídios para os experimentos. Além disso, a quantidade de profissionais ligadas à química presentes nesses espaços. Então, profissionais com dificuldade de mediar conhecimentos químicos. E foi esse terceiro ponto, o ponto-chave para o resto do desenvolvimento, para o resto não, né? Para o inteiro desenvolvimento dessa pesquisa de mestrado. Foi esse terceiro ponto, foi por que não tem profissionais ajudando a ter mais a química presente ali. Então, o que a gente observou? A maior quantidade de conhecimentos físicos presentes, conhecimentos relacionados à física nas exposições. E a explicação é exatamente pelo terceiro ponto que eu coloquei anteriormente. Né? Por que a gente vê muito mais física nos museus de ciência? Ora, porque a maior parte dos profissionais de museus de ciência são formados em física ou têm a formação na área de física. E é nada mais do que natural que, por ter muita gente de física, que a maioria dos experimentos e módulos interativos também serão acerca de conhecimentos físicos.
Outra influência que a gente pode observar, por exemplo, o MAST, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, que fica localizado lá em São Cristóvão, ele é voltado para a astronomia. Mas por que ele é voltado para a astronomia? Porque ele foi criado a partir dos profissionais do Observatório Nacional, que são astrônomos. Além disso, não só a influência da formação acadêmica e da formação profissional, que podem vir a influenciar nos conteúdos da exposição, a gente tem também a influência de outros museus de ciência, como, por exemplo, o caso do Espaço Ciência Viva. Ele sofreu influências por meio da figura do professor Maurice Bazin, que, inclusive, é o meu sujeito, é o meu objeto de estudo do doutorado, Maurice Bazin, por influência da sua passagem pelo Museu Exploratorium, que fica nos Estados Unidos. Ele trouxe essa influência para o Brasil. Então, o Espaço Ciência Viva, fica localizado na Tijuca, no município do Rio de Janeiro, ele sofreu muitas influências do que acontecia lá no Exploratório, acabou transpondo para os módulos interativos do SCV. E, para eu poder fechar aqui a parte das influências, então, para a gente retomar o pensamento, para não perder o pensamento de vista, né? A ideia era pesquisar a presença de conhecimentos químicos nas exposições dos museus e centros de ciência. Mas para compreender por que tem ou não tem, ou de que forma tem os conhecimentos químicos ali presentes, a gente encontrou, então, que é muito mais profunda essa questão, que vai a partir das influências externas e internas das pessoas que compõem esses museus, das pessoas que organizam as exposições, dos responsáveis pelas instituições. Tudo isso vai influenciar na grande pergunta de será que tem química, não tem química, como que tem química ali. E é possível que mesmo num olhar rápido, num olhar superficial, que eu veja a exposição, eu possa dizer que não há conhecimentos químicos ali de cara, como foi o caso do módulo Origem da Vida, do Espaço Museu do Universo, que é da Fundação Planetário. O módulo Origem da Vida é um painel colorido com a representação do universo. Num primeiro momento, você pode pensar que não tem nada de química ali, mas eu tive a oportunidade de presenciar a ação de uma mediadora com visitantes de uma escola pública do Rio de Janeiro. Crianças estavam observando a mediação dela, e então ela falou da origem da vida a partir de uma abordagem de conhecimentos químicos. Ela falou da formação dos primeiros elementos do hidrogênio, do hélio, e como tudo isso deu origem à vida como a gente consegue vivenciar e observar hoje. Então, ainda que não tenha na exposição ainda que não tenha na exposição de cara alguma coisa de química ali que eu possa identificar, você tem a ação do mediador do museu que pode ajudar isso, a essa comunicação, como esse referencial que eu trouxe aí, só para poder ilustrar como a mediação museal é importante. E aí eu digo isso pensando também nos mediadores do Quintal da Ciência, que provavelmente possam estar assistindo a gente, ou venham assistir esse vídeo depois, né, como a ação de mediar é extremamente importante, como a figura do mediador é extremamente importante dentro de uma exposição que foi pensada para ser mediada. Então, a comunicação é um processo de duas vias. A interação é muito mais fácil de alcançar em uma situação face a face, natural, do que na exposição. O desafio é encontrar maneiras de estimular esse nível de atenção para amostras e exposições. Então, essa frase é que permeia, então, esse resultado que a gente teve. Na dissertação, eu fiz visitas aos museus, eu também conversei com vários gestores desses museus, não só diretores dos espaços, mas também algumas pessoas responsáveis pela criação das exposições, e eu conversei com eles exatamente para tentar compreender um pouco mais das influências externas e influências externas que puderam orientar
as escolhas deles para a criação da exposição das exposições. Então, uma das falas que eu trago aqui é de uma pessoa entrevistada do MAST, em que ele diz: o mediador pode falar sobre qualquer assunto, até a química do corpo humano. Qual é a reação do corpo humano para aquele determinado alimento? Ou que parte daquele alimento é mais importante? Ele pode falar de proteína, qual a função da proteína, pode falar da função da vitamina, pode falar da função do carboidrato, enfim, tem um mundo de possibilidades que podem ser faladas a partir da ação do mediador, que se tiver uma influência para determinada área do conhecimento, ou seja, se ele tiver a formação para uma determinada área, ou se ele tiver interesse por outra determinada área, ele vai fazer a mediação possivelmente orientada para aquela área na qual ele tem mais afinidade ou tem mais habilidade de falar. E as grandes conclusões, né, na verdade, considerações finais desse estudo, foi que esse trabalho representou uma contribuição à lacuna sobre a abordagem de conhecimentos químicos nas instituições museais. Além disso, a abordagem dos conhecimentos químicos nas exposições, nos módulos e atividades ao longo da sua existência, pode ser em menor escala do que os conhecimentos físicos existentes nesses espaços. E, além disso, que é o que eu estou falando aqui o tempo todo, né, essa questão de ter a química ou não ter a química, de ter mais física ou não ter a física, ou ter outras áreas de conhecimento, como biologia, por exemplo, que a gente vê bastante também nos museus de ciência, é que essas opções museográficas, ou seja, essas escolhas para se construir uma exposição, elas não são escolhas ingênuas, elas são escolhas feitas a partir do hábitos dos atores sociais. E o que é esse tal de hábitos? Isso é um referencial que eu usei na minha pesquisa, que foi o Bourdieu. Eu me baseei toda a minha discussão teórica, todo o meu referencial teórico metodológico também foi baseado em Bourdieu, em que ele traz exatamente isso, que nós somos compostos, nós somos formados por influências internas e por influências externas. E as escolhas que nós fazemos ao longo da vida são baseadas nessas influências que sofremos ao longo da vida. Então, as opções museográficas, né, as escolhas expositivas que são feitas, elas se devem à atuação dos atores sociais, das pessoas que compõem as equipes de museus e centros de ciência, a circulação desses atores sociais no campo, e aqui no caso a gente está falando do campo da divulgação científica, como o exemplo do Maurice Bazin, que ele transitou aí pelo campo da divulgação no Brasil, o campo da divulgação nos Estados Unidos, também o campo da divulgação na França. Então, ele também esteve em circulação em diferentes campos da divulgação científica e como essas influências trazem também outras instituições ligadas à divulgação científica. E depois de eu falar isso tudo, né, esse monte de teoria, e aí, o que esse estudo, a presença da química nos museus e centros de ciência do Rio de Janeiro, tem a ver comigo, que não sou um estudioso da área, que estou aqui apenas assistindo a live, que quero saber mais, que sou um curioso? Quais são os impactos dessa pesquisa para a sociedade? Eu estava conversando com Carla, né, antes da gente iniciar a live, a gente estava aqui tricotando um pouquinho, e aí eu estava comentando sobre como essa pesquisa ela não é uma pesquisa aplicada, como a gente vê por aí. Como, por exemplo, a pesquisa sobre a vacina contra coronavírus, que é uma pesquisa aplicada. Essa não é uma pesquisa aplicada, ela é uma pesquisa teórica, mas que ela vai servir de base para outras pesquisas, para outros estudos, né? Para desenvolver a vacina contra o coronavírus, a gente precisa de estudos anteriores a ele, tentando entender a ação do vírus no organismo, tentando entender como que os componentes da vacina podem atuar no organismo. Então, tudo isso é necessário saber para se poder produzir a vacina. Então, fazendo essa analogia, né, trazendo aqui para o campo teórico, analogamente falando, essa pesquisa, né, sobre a presença da química nos museus e centros de ciência, ela trouxe
à luz a questão das influências, que não tem como a gente pensar numa exposição que possa trazer determinado tema se a gente não pensar em quem está fazendo a exposição. Então, esse foi um resultado que eu concluí da minha pesquisa e que vai servir de base para estudos futuros, de pessoas, então, se eu quiser fazer uma exposição no meu museu, por exemplo, eu tenho que ir desse ponto de partida. E foi aqui que eu trouxe os impactos para a sociedade a partir da visão da comunidade acadêmica e para a sociedade civil. Então, pensando na comunidade acadêmica, como que essa pesquisa ela pode ser relevante? Ela nos ajuda a compreender o porquê da química estar presente ali ou não. Ela também pode vir a despertar o olhar crítico dos gestores museais. Eles podem se atentar para essa questão da formação dos profissionais, dos profissionais que compõem o seu quadro de funcionários do museu, para realmente pensar se essa equipe é multidisciplinar, se essa equipe ela pode estar preparada para realmente fazer uma exposição com um caráter interdisciplinar. Além disso, a gente também pode, um outro desdobramento é aumentar o investimento em políticas públicas para a divulgação e popularização da ciência, a partir de programas de bolsas, a partir de programas de fomentos para projetos, enfim. Tentar entender também como se dão as políticas públicas para a área aqui no Brasil. E, por fim, pensar os conhecimentos químicos de uma forma interdisciplinar, não compartimentada, que é como a gente acaba tendo na escola. Né? Na escola, a gente vê tudo separadinho, matemática, química, física, história, geografia, mas tudo isso pode ser trabalhado de forma integrada e de forma interdisciplinar, não só integrada. Né? Quando a gente diz interdisciplinar, a gente quer dizer que é integrado, mas trabalhando de forma única e voltado para a sociedade. E falando em sociedade, como que essa pesquisa pode vir a contribuir para a sociedade? Então, ela pode contribuir para que as pessoas possam conhecer melhor as organizações, a organização das exposições e também a organização das instituições, que muitas vezes são públicas. Então, a maioria dos museus e centros de ciência no Brasil são ligados a alguma instituição pública. Então, isso também pode ajudar o visitante de uma exposição a compreender como que aquela exposição está ali, por que aqueles elementos daquela exposição estão ali, ele pode compreender melhor quando for fazer uma visitação. Por exemplo, quando você for visitar o Museu da Manhã, você pode se perguntar por que aquela exposição foi pensada daquele jeito. Não só em relação aos assuntos abordados, mas também a forma como é trazido, com vários aparatos tecnológicos, por que aquilo tudo está ali. Né? Para quem não visitou, então, já estou dando até spoiler de como é que é a exposição do Museu da Manhã. Além disso, pode incentivar a vocação para a área. Quando eu falo para a área, sim, áreas científicas. Né? As pessoas podem pensar, então, em como elas podem contribuir para os museus de ciência, se formando em áreas que possam ser deficitárias nesses espaços. Compreender as estruturas da organização da sociedade, também a gente pode transpor os resultados dessa pesquisa, como ela foi pautada no Bourdieu, que foi um sociólogo, ele estudou as relações sociais e por isso ele trouxe esse conjunto de termos que eu usei aqui, o hábitos, o campus. Quem ler o trabalho, quem tiver acesso ao meu trabalho, também pode compreender, usar isso para entender como a sociedade se organiza e como que são dadas as relações sociais de poder. Também ajuda nisso. A participação e por fim, se a pessoa pode compreender isso, ela também pode compreender o processo de tomada de decisão e, por fim, pode ajudar aos indivíduos a terem mais proximidade com os museus de ciência, a partir do momento que eles começam a compreender que o museu é feito por pessoas comuns, não são gênios. As exposições não são pensadas por grandes gênios da ciência, né? Cientistas apenas interessados em realizar a divulgação e popularização da ciência. Então, quem for ao museu também é capaz de enxergar isso.
Para fechar, a grande questão da noite, que a Carlinha me trouxe, a sua dissertação ou tese está compreensível para o trabalhador que financiou a sua pesquisa? E aí eu trouxe essa imagem, Carla já até conhece essa imagem aí, que a gente já usou em aula. Eu trouxe essa imagem porque ela tem um sentido um pouco dúbio, né? No primeiro momento, você pode pensar assim, caramba, aquela pessoa não está entendendo, pode não estar entendendo nada do que está escrito naquele pôster. Será que aquele pôster que está exibido ali está chegando nessa pessoa? Ou qualquer pessoa que não seja da área de ciências, né? Mas a grande questão aqui não é essa, porque esse pôster, ele não foi pensado para qualquer pessoa que estivesse passando ali poder ler e compreender. Esse pôster, ele se caracteriza como uma ação de comunicação científica e não uma ação de divulgação científica. Né? Ele está caracterizando uma comunicação feita para os pares, ou seja, de um cientista para outros cientistas da mesma área, que se for de outra área também não vai entender, da mesma área, que possam compreender. E aí, por curiosidade, a faxineira está ali olhando e lendo o cartaz. E aí, essa foto circulou na internet com essa questão, né? Ah, será que ela está entendendo? Será que as pessoas. Será que o cartaz está inteligível para ela? E a grande questão não é essa. A questão é: será que a sua pesquisa pode se tornar inteligível para ela? Essa é a questão. Porque não é um banner colocado no meio de um corredor de um evento científico que vai aproximar as pessoas do conhecimento científico. Pelo contrário, pode vir até a afastar, porque a pessoa olha ali um pôster de, não sei, não é a minha área, então eu posso falar. De alguma coisa da bioquímica médica, vamos dizer assim, que é perto desse corredor aí, inclusive, da bioquímica médica. Eu sou química, mas falando lá da bioquímica médica já não é mais minha área. Então é muito capaz de eu ver um pôster, ver um banner falando sobre uma ação não, um projeto desenvolvido em bancada, né, em laboratório, e eu não compreender. Mas é porque ele não foi feito para eu compreender, ele foi feito para ser compreensível para os pares. Agora, a sua dissertação está compreensível para o trabalhador que financiou sua pesquisa? Aí eu falando da minha pesquisa. Da forma como está na dissertação, não está compreensível. Por quê? Porque ela foi feita dentro de um escopo de trabalho acadêmico para ser lido por pessoas que são da área. Mas isso não quer dizer que ela não possa se tornar compreensível. Isso não quer dizer. Eu posso muito bem pegar a minha dissertação e fazer uma ação, uma atividade como essa, por exemplo, da live de hoje, em que a gente pega todo aquele conhecimento, aquele monte de blá, blá, blá técnico, aquele monte de palavra chata que só quem é da área entende, e a gente pode realmente rever a linguagem para uma linguagem de divulgação científica. Porque divulgação científica é um gênero de discurso. É um gênero discursivo. Então, não é simplesmente pegar e transpor a linguagem, mas é tornar o conhecimento que está se querendo passar inteligível para qualquer pessoa, e não só para quem é da área. Então, acho que era isso que eu tinha para dizer. Não sei se me estendi, Carla. Não se entendeu, não. Se me estendi, vou tirar aqui a apresentação. Não, o tempo está ótimo. O tempo está ótimo, foi ótimo. Eu que caí aqui no meio da sua explicação, a internet caiu, mas graças a Deus voltou. Olha, nossa, maravilhoso.
superou as nossas expectativas, com certeza, sim. Então, o objetivo é justamente esse, né? Quando nós pensamos em trazer essa provocação para as redes sociais, trazer mesmo o pesquisador com a sua pesquisa e torná-la, como a Lud muito bem trouxe aqui, mais compreensível para esse público, justamente para o público não especializado, que entra nos canais de divulgação científica e inúmeras vezes, né, veem como essa reprodução de termos, né, de vocabulário que fica realmente difícil, né? Então, no momento atual que nós vivenciamos e isso ficou tão claro, tantas coisas ficaram tão claras com a pandemia, e uma delas é essa distância ainda, né? Essa distância entre pesquisador e o público não especializado, pesquisador e a sociedade, né? E o nosso objetivo enquanto participantes desse processo de divulgação científica, nós pensamos nisso, né? Então, como o nosso quintal, ele é um quintal que está localizado numa comunidade em situação de vulnerabilidade social, onde a maioria ali, até pelo levantamento que nós fizemos com dados do IBGE, chegam até, no máximo, o 7º e o 8º ano de escolaridade. Então, são eles que vão visitar o quintal, são eles que vão assistir, talvez estejam assistindo e vão assistir depois as nossas lives e tudo, também com essa preocupação, né, de chegar lá, de chegar em várias comunidades, não só em Nova Septíba, mas em inúmeras comunidades que nós temos por aí, né, que tem essa dificuldade de acesso, como a Lud trouxe também, ela trouxe do Rio de Janeiro, mas outras pesquisas, até como do Christian, né, que fez a questão mais no Brasil, e nós percebemos o quanto ela está afastada mesmo das periferias, né, ou das comunidades, como queiram chamar. Então foi assim, maravilhoso a presença da Lud aqui, muito bom, uma aula, né, para a gente, e eu queria dizer para o pessoal que está acompanhando que, se quiserem fazer alguma pergunta, não falei no início, né, podem colocar as perguntas que, na medida do possível, a Ludmila vai respondendo. Como não surgiu nenhuma pergunta até o momento, nós já estamos com 43 minutos de live, eu vou fazer eu mesmo vou fazer umas perguntas aqui para a Lud, aproveitando a presença dela aqui, a gente vai sugar o máximo que a gente puder, enquanto ela está aqui conosco, né, que é difícil essas agendas, muitas questões, mas enfim, vamos aproveitar, né, pessoal, enquanto ela está aqui conosco. Então, eu vou fazer algumas perguntas e se as pessoas que estão acompanhando quiserem também, a gente vai passando para ela, tá? A primeira pergunta que eu queria fazer para a Ludmila perguntar a ela, até por curiosidade mesmo, o que te fez escolher ser cientista e, especificamente, essa sua área de estudo? Pergunta capciosa. Eu acho que eu não escolhi ser cientista, a ciência que me escolheu, na verdade. Eu acho que é bem isso, porque, como eu falei, né, durante a apresentação, eu sou formada em Química, minha formação inicial, e aí, no finalzinho da graduação, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de iniciação científica. Eu fui bolsista de iniciação científica, que, inclusive, é uma experiência que eu recomendo fortemente a todo mundo que está fazendo graduação, que pode, é claro, a gente sabe que muita gente que faz graduação trabalha em emprego fixo, então realmente não tem a oportunidade de estar fazendo uma participação como bolsista de iniciação científica, mas para quem tiver a oportunidade, eu recomendo fortemente, porque é uma experiência incrível, que foi exatamente por causa dessa experiência que hoje eu estou aqui falando com vocês, né? Porque lá na minha iniciação científica, lá na minha graduação,
o projeto ao qual eu era vinculada como bolsista era um projeto sobre museu de ciência. E foi aí que eu fui apresentada a esse mundo dos museus de ciência, que eu só conhecia realmente em visitas muito esporádicas. Até então, no próprio Rio de Janeiro, eu só conhecia 3 museus, se não me engano. Não, 4. Eu só conhecia 4 museus de ciência no Rio de Janeiro, que era o MAST, o Museu da Vida, na Fiocruz, o Planetário, que todo mundo que mora no Rio de Janeiro já foi alguma vez na vida no Planetário, né? Aquelas visitas escolares obrigatórias que a gente sabe que tem. E qual foi o 4 museu? E o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. Então, eu só conhecia como visitante, eu não sabia o que era desenvolvido ali dentro, que se tinha pesquisa dentro de um museu, eu não sabia nada disso. E aí foi por eu participar de um projeto sobre museu de ciência que eu tive a oportunidade, então, de conhecer esse mundo da divulgação e da popularização da ciência. E aí eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonadíssima por essa área. Por isso que eu falo que eu não escolhi ser cientista. Foi a ciência que me escolheu. Porque eu me encantei, e me encantei tanto que quis levar isso para o mestrado. Não, a minha pesquisa de mestrado vai ser sobre museu de ciência, e trouxe isso para o doutorado também. E realmente eu percebi que quando a gente fala em divulgar ciência, é um campo muito amplo, é um leque de oportunidades. Que a gente pode falar de jornalismo científico, a gente pode falar de textos de divulgação científica, a gente pode falar de museu de ciência, a gente pode falar de espaços ecológicos alternativos, a gente pode falar de trilha, a gente pode falar de um mundo de coisas. E eu acho que foi isso que me encantou. Além, é claro, da possibilidade de estar conversando com pessoas sobre aqueles determinados conhecimentos científicos, né? Principalmente quando a gente media. Eu fui mediadora de museu de ciência, e todas as vezes, não sei se você chegou a ver, se você tinha caído nessa hora, a gente participa das reuniões anuais da SBPC, e eu vou com a equipe de mediadores e eu medio também, junto com os mediadores. E é um momento incrível. É sensacional mediar ali para criança, para idoso, para todos os públicos. É uma sensação maravilhosa. Então, eu sou completamente apaixonada pela minha área, embora tenhamos sofrido diversos ataques ao longo dos últimos tempos, principalmente no último ano, né, ataques de várias formas, seja por corte orçamentário, seja por negacionismo da ciência, seja por notícias falsas. Então, são ataques de todos os lados que a gente realmente tem que enfrentar, nós que somos da área da divulgação da ciência. E esse último ano aí foi bom e ruim, né? Porque evidenciou a questão do negacionismo científico, mas ao mesmo tempo também evidenciou as diversas ações de divulgação científica que ocorrem no nosso país, seja por meio, por vários meios, principalmente youtubers de divulgação científica, como o Átila, né, que se popularizou aí na pandemia, médicos que realizam divulgação científica, como o doutor Drauzio Varela, enfim. Nossa área ganhou muito nesse último ano, perdeu muito também, mas vida que segue, e a gente não pode se deixar esmorecer nas dificuldades encontradas, porque divulgação científica é isso, é encontrar dificuldades o tempo todo, pelo menos divulgação científica no Brasil. Eu ia te perguntar isso mesmo, como ainda não surgiu nenhuma pergunta aqui, eu ia emendar, como que você vê a ciência hoje no Brasil? Você já começou a falar alguma coisa sobre isso, né? E como é que você pensa assim, os próximos, 2020 já foi, a gente está iniciando um novo ciclo, um novo ano, né? Com tudo isso que você colocou, como que você vê essa questão da divulgação científica, da ciência, dos investimentos, né, nessa área para o Brasil do futuro, para os jovens que estão nos assistindo, para os mediadores que estão nos assistindo, para os jovens de comunidade, para os jovens de periferia, que pensam, né, talvez até sonhem em estar nesse meio, alcançarem a questão de serem cientistas no Brasil, né? E aí,
com a sua experiência, né? Como é que você olha para esse futuro? É difícil falar. É difícil falar do futuro. A gente não tem, sim, como dizer, muitas coisas acerca do futuro, porque o futuro é muito incerto nesse momento, né? Ao mesmo tempo em que há realmente um olhar, uma atenção da sociedade voltada para as nossas ações, um olhar voltado para a ciência, para as pesquisas científicas que estão sendo feitas, a gente não sabe até quanto isso vai durar. Muitas pessoas comemoram a chegada da vacina, mas não compreendem a importância de investimentos de políticas públicas voltadas para a pesquisa no Brasil. E muitas dessas pesquisas são feitas por universidades públicas, feitas por bolsistas de iniciação científica, de mestrado e doutorado. Então, o nosso escopo profissional que faz a pesquisa andar no Brasil, na verdade, nem é tão profissional assim, porque bolsista não é profissional, né? As nossas pesquisas estão na mão de estudantes de graduação, de mestrado, doutorado, e isso tem que ser considerado, e a sociedade precisa saber disso. Precisa saber que a maioria das pesquisas hoje a maioria é feita dentro de universidades e institutos federais, públicos, financiados por agências de fomento, e que se não tiver esse investimento, isso tudo pode acabar. Parece um cenário apocalíptico quando eu falo dessa forma, mas se a gente pode trazer isso para a sociedade precisa compreender, porque realmente isso não é falado, né? Muitas pessoas acham que os pesquisadores como a Jaqueline Jesus, que foi a pessoa uma das responsáveis por realizar a sequência de decodificação do DNA do vírus, as pessoas acham, nossa, é uma grande pesquisadora, deve ganhar milhões. Nem é. Tomara que seja um dia, mas nem é. E para os jovens que estão nos assistindo, não desistam. Não desistam, porque realmente a carreira científica é uma carreira que vale a pena investir, talvez por uma satisfação pessoal também, de estar contribuindo para o desenvolvimento da ciência no Brasil. A ciência no Brasil, ela é muito bem desenvolvida, tanto que instituições internacionais olham para o Brasil também, em diversas áreas do conhecimento. Tanto que nós temos a chamada fuga de cérebros, que é vários pesquisadores, vários cientistas que têm sua função aqui no Brasil, seus cargos como pesquisadores, mas que vão buscando um maior reconhecimento para a sua área, não é nem um reconhecimento pessoal apenas, mas é um reconhecimento para o seu estudo, para a sua área e reconhecimento na forma de investimento. Se a gente não investir em ciência, eu vou mudar a frase, a gente precisa investir em ciência, para a ciência continuar sendo feita com a qualidade e a melhorar a qualidade que é feita hoje no Brasil. Nós temos um grande potencial científico aqui no Brasil, a sociedade precisa saber desse grande potencial e cobrar das autoridades maior investimento em políticas públicas voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico. Tá ótimo, Lud. Isso é extremamente importante, porque essa live ela vai ficar gravada aqui no nosso perfil aqui do Facebook. Eu vou, depois de terminar a live, eu coloco também disponível no YouTube. Vou gerar um link e vou disponibilizar aqui também. Então, as pessoas que forem assistir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo mais tarde, né, entender a situação atual, né, que nós estamos no início, em janeiro, hoje são 26 de janeiro de 2021, né, num período ainda
de pandemia, né, com ainda muito que caminhar nessa área para diminuir, para a gente vencer, né? Alguns falam como se fosse, eu não gosto nem de usar esse termo assim dentro da área de saúde, eu não gosto dessa coisa de combate, de briga com vírus, para ser uma guerra com vírus, eu acho que é mais, eu não gosto muito dessa questão assim, acho que o mundo está tão cheio de violência, e aí você vai falar de um vírus, é de novo uma guerra, um vírus, né? Então, na realidade, é mais do que uma batalha, na realidade, é contornar essa situação, né? E para ajudar a contornar essa situação, a ciência é imprescindível. Então, nós estamos vivendo uma pandemia na qual a ciência brasileira ela é imprescindível para nos ajudar a contornar essa situação. Nós vamos contornar. Nós já passamos por outros momentos em que o Brasil não estava tão à frente com relação à questão da pesquisa, né? E hoje nós temos, você vê que eu estava vendo, você comentou do Átila, eu vi uma live do Átila, a última, agora ele está super feliz com relação à vacina, que superou as expectativas dos próprios cientistas com relação à rapidez de se conseguir uma vacina, né? E aí, diante disso, nós vemos o quanto que avançamos nesse sentido, né? Mas precisamos muito dessa parceria com a sociedade. Não adianta somente o cientista estar voltado, mergulhado ali 24 horas, o investimento é extremamente importante, mas a sociedade, essa parceria da sociedade com os cientistas, conosco, com quem pesquisa, é extremamente importante que entender isso e ser parceiro, nesse sentido, de não pensar mais como um gasto, mas como um investimento. No meio da pandemia, Lud, me impactou bastante uma pessoa de comunidade que provocou inúmeras questões assim que eu fiquei pensando. Ele falou assim, quando houve aquela questão da taxação dos livros, e ele falou, bom, para mim não tem problema nenhum, pode taxar livro, pode acabar com o investimento na ciência, eu não como livro, eu não como ciência. Né? Então, isso é uma frase muito, muito que expressa bastante o pensamento de algumas pessoas desse público não especializado, disso que a gente está conversando aqui, da proposta de trazer a ideia da dissertação e da tese do pesquisador vir aqui falar e conversar com o público, né? E para que esse público possa ir aos poucos, né? Entendendo que o que se faz lá dentro das universidades, ela tem um impacto positivo, uma repercussão positiva na nossa vida, na vida de todos nós, inclusive na sua, que está na periferia, que está na comunidade, né? Que são esses progressos que ajudam a melhorar essa comida que chega na nossa mesa, não só na sua, desse rapaz que me falou isso, mas também na minha mesa, na mesa da Lud e de todos nós, né? Então, é algo que é importante nesse momento que todos nós estejamos juntos. Eu acredito em 2021, depois nesse momento pós-pandemia, eu acho que nós precisamos repensar que nós somos seres coletivos. Nós não vamos avançar de forma individual, não dá mais. Então, a minha ação, a minha atitude, e a minha qualidade de vida, ela depende da atitude da Lud, que depende da atitude desse rapaz que me falou isso, da comunidade, dos meus queridos mediadores lá de Nova Septiba, dos moradores de periferia, de comunidade, também das ditas áreas nobres, das cidades, da zona urbana, do campo, dos indígenas, de todos, né? Então, é um projeto de coletivo. Nós precisamos começar a pensar de forma coletiva, né? E eu tenho aprendido muito com os indígenas com relação a isso, né? Eu tenho visitado essas questões, assim, esse pensamento indígena tem me ajudado bastante a repensar a forma com que eu vejo o mundo, com que eu vejo a sociedade, com que eu encaro, e tem me ajudado bastante a desconstruir essa ideia muito individualista, né, e pensar mais de uma forma mais coletiva, né, para que nós possamos avançar, né, e não nos depararmos com outras pandemias, como alguns cientistas anunciam, né.
no futuro. Sim, e essa ideia de voltar ao normal, né, isso tem que ser repensado, porque o normal estava ruim, foi o normal que trouxe a gente à situação que a gente está hoje. Então, vai querer voltar para quê? Não tem que voltar ao que era. Tem que pensar numa nova, e nem novo normal, mas sim numa nova realidade, num novo contexto social, em que realmente as pessoas possam pensar nas suas ações, e você falou tudo, Carla. Coletividade. Coletividade que poderia ter nos salvado de chegar a uma situação extrema, como a gente está vivendo agora, a segunda onda, com mais mortes sendo anunciadas a todos os dias, com os Estados Unidos tendo 4.000 mortes por dia. Gente, 4.000 mortes por dia. Isso é muita coisa. Então, o sentido de coletividade, ele precisa realmente ser instituído na nossa sociedade, para que a gente realmente possa, sim, pensar numa nova realidade e num novo futuro para a gente, para os nossos e para os futuros. Lude, maravilhoso, maravilha, que maravilha, uma festa hoje aqui no quintal. Então, nós já estamos com 1 hora de live, eu queria deixar então a palavra com você para fazer as suas considerações finais, se você quiser deixar alguma dica, o que você quiser falar sobre o site, o endereço, o livro, fica à vontade. Claro, então eu vou aproveitar para pedir para quem estiver assistindo aqui a gente nesse momento, que nos acompanhe nas nossas redes sociais do Espaço Ciência Interativa. Nosso Instagram e nosso Facebook é @Espaço Ciência Interativa, tudo junto, sem cedilha e sem acento. Corre lá no nosso Facebook, na nossa página do Facebook, na nossa página do Instagram, para poder curtir as nossas redes, para poder acompanhar as nossas atividades. Nós temos também o YouTube, o canal do SCI no YouTube, que é Espaço Ciência Interativa IFRJ. Bota lá na caixa de busca do Google que acha a gente. Qualquer coisa a Carla também pode colocar nos comentários do vídeo depois, as nossas redes, nossos endereços. E aproveitar para deixar um merchanzinho básico, né? A gente está com um curso de extensão aberto. Aliás, as inscrições de um curso de extensão estão abertas. É o curso de introdução ao Google Classroom. Então, se tem professores assistindo aqui, pessoas interessadas em aprender a mexer com o Google Classroom, nós estamos oferecendo um curso de curtíssima duração, 30 horas, e as inscrições vão até, que dia é hoje, 26? Vão até dia 31, domingo agora, que há 4 dias, 5 dias, terminam as inscrições, então corre lá no nosso Facebook, tem o link para poder fazer a sua inscrição, tá bom? É isso. Queria muito agradecer de coração aqui pelo convite, pela oportunidade. A gente adora falar sobre a pesquisa que a gente desenvolve, né? Não pede para o pesquisador falar da pesquisa dele, que é conversa para mais de metro, como se fala. Adorei a oportunidade de estar falando aqui da minha pesquisa, de torná-la acessível para quem não é da área, para torná-la compreensível a quem não é da área, e curtindo também esse bate-papo aqui no Quintal da Ciência, que é um museu que mora no meu coração. Só esperando passar a pandemia para poder ir lá. Ótimo, nossa, nem falo. Caramba, tá todo mundo ansioso para esse momento, né? Mas ainda precisamos aguardar ainda para que a gente possa retornar com segurança, né? Então vamos esperar essa vacina vacinar a maior parte das pessoas e tudo, e para a gente poder voltar com segurança, né? Com segunda dose. Com segunda dose, e é importante, Carla. Eu sei que é você que é da área da saúde, mas eu é que vou fazer o comentário. É importante ressaltar que não tomou a vacina, já posso me aglomerar, né? Toma a primeira dose, toma a segunda dose, e ainda assim, para evitar, né? Continua usando a máscara, continua com distanciamento, até realmente tudo isso passar. É chato, é cansativo, cansaço para o nosso corpo, para a nossa mente,
mas é algo realmente que, se a gente fizer, a gente previne várias outras situações, como infelizmente aconteceu em Manaus, e que pesquisadores já apontam que pode vir a ocorrer em outros estados também, outros municípios, aliás, né? Manaus e Roraima, por exemplo, né, se não me engano, acho que já começou a transportar também para outros estados. Enfim, é importante a gente estar sempre pensando de novo na questão da coletividade, né? Eu não vou usar máscara só para me proteger, eu vou usar a máscara e vou fazer distanciamento para proteger o outro também. Isso é extremamente importante, né? E a confiança, né, Lud, nas vacinas, né? Como você bem falou e lembrou, então, para quem não me conhece, eu sou enfermeira, né? E enfermeira de saúde pública, então a minha experiência é em posto de saúde, eu amo vacina, amo sala de vacina, e o PNI, o Programa Nacional de Imunização, é referência mundial o nosso programa, né? Então, as vacinas que estão chegando, elas são seguras, né? Nós sempre utilizamos em outras vacinas que vocês tomam no posto de saúde, material que já vinham da China, que já vinham da Índia, já há muito tempo, mas ninguém tinha essa preocupação. Então, hoje, com a pandemia, é interessante, por um lado, é legal, porque a sociedade quer saber, mas, por outro lado, vem a nossa grande... na contramão disso, as fake news, né, que acompanham a gente desde o início da pandemia, né, e é importante essa confiança em dois institutos que são referência, que é o Butantan e a Fiocruz, né. Então, são institutos que já produzem vacina há muito tempo, e vacinas salvam milhões de vidas há muito, muito tempo, né. Então, a vacina, ela é para todos nós, né? E eu tô doida para já me vacinar, para a gente poder... Tô só esperando, já tem um lugarzinho guardado aqui já, tô só esperando. E hashtag Viva o SUS, né, gente? Viva o SUS, viva o SUS. Porque sem o SUS, nada disso poderia ser possível, nada disso poderia ser viabilizado. Poderia ser até pior, né, Lud? Poderíamos estar numa situação muito pior do que estamos hoje. Então, viva o SUS também. Viva o SUS. E também as pessoas, né, a fake news e tal, é complicado, porque realmente, às vezes, é mais fácil acreditar naquela notícia que a gente recebe no WhatsApp do que acreditar nas palavras difíceis que aquele pesquisador fala lá na televisão, né? Então, a gente que é cientista, a gente tem que saber trabalhar o nosso discurso quando a gente está com o objetivo de fazer a popularização e a divulgação daquele conhecimento. Por outro lado, também, vou fazer uma brincadeira à parte aqui, um meme que eu vi outro dia, né? Assim, a pessoa come salsicha, não sabe nem o que tem na salsicha e agora não quer tomar vacina. Mas, brincadeiras à parte, procurem se informar, procurem realmente pegar informações de sites confiáveis de pessoas da área. Eu não vou falar nem pessoas confiáveis, porque às vezes aquela pessoa confiável, ela nem sabe sobre aquela informação, porque ela não é da área. Então, procurem informações de pessoas confiáveis e que sejam da área, que é uma área, gente, a gente não tem como saber tudo de tudo. Ninguém tem conhecimento de todas as áreas de conhecimento. Então, pergunta para quem é da área. Carla está aqui, é da área da saúde. Perguntem para a Carla, pergunta para os colegas de vocês que trabalham em postos de saúde, para quem trabalha com pesquisa, e aos pesquisadores e cientistas, cabe a nós também a sensibilidade de explicar às pessoas que não compreendem porque não são da área, em vez também de fazer chacota e rir da pessoa, enfim. Cabe a nós também ter a paciência e ter a empatia, né, se colocar no lugar daquela pessoa e compreender que ela não é obrigada a saber de tudo. Ninguém é obrigado a saber de tudo. E por isso, a gente vai buscar informação, de preferência, informações em sites confiáveis, sem ser o grupo do Zap. É verdade. Perfeito. Ótimo.
muito boa a sua colocação, muito importante a gente deixar isso registrado aqui. Bom, então, como a Ludmila falou, eu vou deixar depois na descrição, eu vou deixar todos os links que ela falou, de todos os endereços do SCI, nosso querido parceiro, vou deixar aqui, vou deixar o link também do YouTube, para quem quiser assistir depois no YouTube, né? E mais uma vez, dizer a todos que o Quintal da Ciência permanece fechado, mas nós vamos dar continuidade às nossas atividades aqui através das redes sociais. Nós usamos mais o Facebook, que é onde tem mais seguidor, né? Mais o Facebook do que os outros canais, mas nós de vez em quando fazemos também no Instagram, no YouTube, enfim, vamos avisando. Lud, muito obrigada, foi uma alegria tê-la aqui conosco no espaço do Quintal. Que bom que você chegou aqui no Quintal, né? E ficamos muito felizes mesmo, e vamos de repente marcar quando surgirem outros projetos com outros temas, né, para a Ludmila voltar aqui e conversar conosco outras vezes. Olha, eu já deixando aqui a deixa aqui de chamá-la. Me chama que eu vou, me chama. Muito obrigada. Queria agradecer muito. Tá? Você quer falar mais alguma coisa? Não, perfeito, Carla. Só agradecer mesmo. Então tá ótimo. Então, obrigada a todos que estiveram conosco até aqui. Quem vai assistir depois, um abraço e continuem se cuidando, usando máscara, lavando as mãos com álcool ou com água e sabão e mantendo o distanciamento, sem aglomerações. Isso vai passar, né? Isso vai passar, mas depende muito de nós, né? A nossa participação cívica, né? Essa consciência cívica, né? E pensar coletivamente para que isso passe da melhor forma possível, tá bom? Boa noite a todos e até a próxima. Obrigada por estarem conosco até esse momento. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.